Olá, família de fé. Eu sou Fernando Tobes e este é o dia 136 do nosso projeto A Bíblia em um Ano. Seguimos firmes, permitindo que a palavra nos ensine a viver com ordem, edificação e maturidade espiritual, até completarmos toda a Escritura em 365 dias. Hoje vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, Salmo 116, Provérbios capítulo 19, versículos 13 a 15. Vamos à leitura. 1 Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quisera que todos vós falasseis línguas desconhecidas, mas muito mais que profetizasseis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas desconhecidas, a não ser que também as interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas desconhecidas, que vos aproveitaria, se vos não falasse ou por revelação, ou por ciência, ou por profecia, ou por doutrina, e contudo coisas inanimadas que produzem som, quer flauta, quer harpa, se não derem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com flauta ou com harpa? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não falardes palavra bem inteligível, como se entenderá o que se diz? Porque falareis ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, visto que procurais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá amém aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes, porque tu, na verdade, dizes bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus que falo em línguas mais do que todos vós. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Na lei está escrito: por homens de outras línguas e por lábios de outros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas desconhecidas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão que estáis loucos. Mas, se todos profetizarem, e entrar algum infiel ou indouto, de todos é convencido, de todos é julgado, e assim os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, prostrando-se sobre o rosto, adorará a Deus, testificando que Deus está realmente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar língua desconhecida, seja isso por 2, ou quando muito 3, e isso por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas,
porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso para as mulheres falarem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai profetizar e não proibais falar línguas desconhecidas. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha pressa: todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo e filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Provérbios 19, 13 a 15. Grande miséria é o filho insensato para seu pai, e as contenções da mulher são um gotejar contínuo. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Família de fé, seguimos aprendendo que Deus é um Deus de ordem, edificação e paz. Curta, inscreva-se, compartilhe. Quem quiser apoiar este projeto, os links estão na descrição deste vídeo. Amanhã seguimos com o dia 137 juntos, constantes, até o dia 365.